Pois disse José Félix Dias, José Netflix Dias, esta tarde no jornal, que Klopp já teria dito não ao Real Madrid. E bem, se José Félix diz, é porque talvez seja uma mensagem diretamente do clube, embora estejamos em um ponto em que não acreditamos em nada, tudo são rumores. O que eu tenho claro é que vai ser um desses dois, entre Klopp e Mourinho, porque muitos mais desse perfil não existem, a não ser que seja o Shams, mas o Shams tem a Copa do Mundo, a não ser que seja o Pochettino, mas o Pochettino também tem a Copa do Mundo. E é difícil de acreditar que um treinador no dia 11, bem, na primeira semana de junho, ainda não esteja trabalhando com o Real Madrid. Para planejar a próxima temporada, até mesmo antes disso, e talvez se chegue a um acordo com um treinador, tem que ser a partir de 15 de maio e começar a planejar a próxima temporada. Os dois, um que não tem trabalho, bom, até tem trabalho, mas na Red Bull, mas não tem equipe, que é Jürgen Klopp, e o outro é Mourinho, que pelo que contou, Fabrizio Romano. Agora vou incluir as declarações dele desta tarde também. Ele está louco para assumir, acho que isso já estava claro para todo mundo, mas enfim, ele está esperando o Florentino dar o sim definitivo. E bom, como mostra essa imagem gerada por inteligência artificial, ele estaria aguardando a decisão do alemão para se aproveitar dessa circunstância. Porque todos nós sabemos que, entre os dois, quem teria mais dificuldades para aceitar o cargo é o Jürgen Klopp. Por quê? Porque aqui o José Félix está dizendo que ele espera a seleção alemã e que está tranquilo e satisfeito com seu cargo de diretor esportivo do grupo Red Bull. E enquanto a Alemanha não o chamar, ele não vai vir para o Madrid. Só para lembrar, aliás, gravei um vídeo com Kiki Récio. Acho que é uma conversa muito interessante que vou postar amanhã de manhã. Nesta sexta-feira, 1º de maio de manhã, em que, bom, ainda consideramos essa possibilidade, naturalmente, além disso, é o que eu mais gostaria, que viesse Jürgen Klopp. Como seria a relação dele com certos jogadores do Real Madrid e como seria a relação de Mourinho com certos jogadores do Real Madrid? Em qualquer caso, qualquer uma das duas, eu acho que seria diferente das que tiveram tanto Xabi Alonso quanto Arbeloa com esses jogadores. Por falta de jogo de cintura, por excesso de bajulação com alguns, por qualquer motivo, porque são técnicos jovens, provavelmente, então, bom, voltamos ao mesmo, né? Tem que vir para o Real Madrid um cara experiente, um cara que já tenha ganhado Champions, um cara que é isso, que quando algum desses jogadores se rebelar no vestiário, mande logo pastar, né? Jürgen Klopp disse isso ao demitirem Xabi. Se Xabi Alonso, que mostrou durante mais de 2 anos no Leverkusen que é um talento extraordinário como treinador, tiver que sair do Real Madrid apenas 6 meses depois, isso mostra que as coisas não estão 100% no clube. Ele parou ali, não foi além, mas ainda criticava o clube. Quando vi isso em janeiro, pensei, se querem que ele venha, é impossível, pois está claro o desacordo dele. Como o clube lida com os treinadores e com os projetos, né? E eu não poderia concordar mais. Agora bem, essas opiniões podem mudar por muitos motivos, né? Pelo tipo de projeto que podem te oferecer e, bom, pela intermediação de Toni Kroos. A gente acredita nisso? Que Toni Kroos pode estar conversando com Jürgen Klopp? Que Anas Lagari está tentando isso? E que Toni atue como emissário do clube, ao qual retornará em breve, sendo este seu primeiro trabalho. Bom, podemos imaginar qualquer coisa. Eu adoraria, para ser sincero. Klopp e Kroos me parecem uma dupla muito interessante por várias razões que vamos comentar no próximo vídeo, lá com Kiki Arrecio, do Madridismo ao Dia. Mas enfim, o tema deste vídeo não é esse. É relembrar por que ou os motivos pelos quais Jürgen Klopp parte de um não. Também digo para vocês que há muitas negociações que parecem encerradas e depois são retomadas, e que no final, o que hoje pode parecer que não, depois acaba sendo sim. Hoje José Félix Dias disse isso. Bem, Fabrizio Romano contou isso à tarde.
Ele falava sobre a situação entre José Mourinho e Jürgen. Parece que todo mundo concorda que seria um dos dois. Segundo Fabrício Romano, José Mourinho disse sim ao Real Madrid e a Florentino Pérez e que simplesmente está esperando por uma resposta do Real Madrid. Pode fazer sentido pelo fato de que o Madrid tem como primeira opção Jürgen Klopp e está esperando para ver o que o alemão decide. E hoje tudo teria se precipitado. Tudo teria se precipitado, segundo José Félix e segundo o jornal. Uma pena e por morder o teatro. Segundo Fabrício Romano, publicamente, ele está aberto a treinar novamente antes de o Real Madrid se mexer. Não sei se será assim ou se já falaram com ele. Acho que já conversaram e que isso já começou. Aqui dá a entender que essas conversas ainda não teriam começado, porque Jürgen Klopp teria que anunciar isso oficialmente. Bom, então vamos ver. Vamos ver o que acaba acontecendo. De qualquer forma, se vier Mourinho, eu prefiro Jürgen. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Mas se vier Mourinho, para mim é a segunda melhor opção. Tem uma informação da Rádio Ser do Anton Meana. Alguém já tinha me marcado antes no X. Se você acredita no Anton Meana, não. Se isso for verdade, a gente sempre coloca isso em dúvida. Que afirma que o vestiário e o Real Madrid preferem muito mais Jürgen Klopp do que José Mourinho. Acham que o português é uma bomba relógio que pode gerar conflitos ao lidar com egos. Isso quase me coloca mais do lado do senhor José do que do senhor Jürgen. Olhem só o que eu estou dizendo. Porque isso me deixa muito animado e que fique bravo quem quiser ficar bravo. Em janeiro todo mundo já ficou bravo comigo, saíram do canal. Eu não ligo. Com certeza todos esses acabam vindo para o meu lado. No vestiário tem coisa que precisa arrumar. Estamos no meio da temporada e precisamos confiar no time. Já vimos o que fizeram com outros treinadores, mas com Dom José e Klopp isso não vai acontecer. Se acham que um é mais fácil ou manipulável que o outro, escolham, por favor, o que consideram não manipulável. Para que entre lá chutando portas e jogando alto-falantes nas paredes, desligando a música daquele vestiário. E se for Mourinho, que seja. Agora, eu digo que ainda prefiro o alemão por uma questão, depois vou comentar isso com o Kiki, por uma questão de, não sei, me parece, e olha que ele nem tem time, mas me parece que está mais em alta. Eu gosto mais do estilo dele para 2026 do que o do Mourinho. Mourinho viria com 16 anos a mais do que quando veio. Não sei se ele tem a mesma energia para chutar o balde ali. Em carisma e personalidade ele não perdeu, mas não sei se vocês me entendem. Talvez Mou, se eu posso dizer assim, estou inventando o termo, tenha ficado mais avô. É como se o Mourinho estivesse mais avô. Ou ele se acalmou, ficou mais tranquilo. Pode ser, não sei. Além disso, não sei como o Vinícius aceitaria isso após toda a confusão com o Prestiani. Ficar do lado do jogador argentino. E mais do que isso, criticar o Vinícius por como ele comemorou o gol. Isso a gente já falou aqui. Para mim não foi certo e para o Vinícius deve ter parecido ainda pior. Mas olha, vou te dizer uma coisa. Volto a essa posição e não saio dela. Não me importa o que o Vinícius pensa. Se o Vinícius não quiser, a porta está ali para ele. Se o Mbappé não quiser, a porta está ali para ele também. Se o Valverde não quiser, porque o Mourinho acha que ele é o melhor lateral direito do mundo, que ele possa ser. Se Valverde e a esposa não quiserem, a porta está aberta para eles. Mas claramente, ou seja, eu dou plenos poderes ao técnico. Mas por favor, e com isso, quero encerrar, já falei isso uma vez, mas é que toda vez, eu juro para vocês, toda vez que eu ouço isso do Luiz Henrique, que sim, é o Luiz Henrique, que a gente não gosta, que treinou o Barça, que é um antimadridista, que em 96 foi embora, que um dia chegou no Bernabéu, fez um gol e comemorou indo assim para a torcida. Eu não me importo. Não me importo. Esqueçam Luiz Henrique, pensem em Henrique e Luiz. Isso que dizem pro Mbappé é uma coisa. Eu faria um quadro disso, colocaria no Museu do Prado. Ou seja, para mim isso é uma aula.
E se o Luiz Henrique, ou qualquer um, meu treinador ou meu chefe, me dissesse isso, no dia seguinte eu comeria vivo até o roupeiro do time adversário, se fosse preciso. Ou seja, de verdade, se com isso um cara, um jogador, não se motiva ou não é motivado para não precisar dizer mais nada, é porque ele está dizendo tudo. O Michael Jordan do futebol. Se você faz isso que eu digo, é porque e o Luiz Henrique está totalmente certo. Bom, vamos relembrar porque isso aqui não tem desperdício nenhum. Espera, não coloquei o volume, pode ser. Vamos lá. Eu li que você gostava do Michael Jordan. Michael Jordan era duro com os colegas e defendia intensamente. Você tem que dar esse exemplo primeiro como pessoa e como jogador, saindo para pressionar. Você vai ter que marcar o Cubarsil, vai ser você quem vai marcar o Cubarsil e o Terester. Você passará o jogo pressionando o Cubarsil para impedir avanços e o Terester na recuperação, retornando rápido. Para quê? Para ser líder. Porque você pensa como se não tivesse nada a ver com os outros. Você é um fenômeno, um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas para mim, isso não basta. Um verdadeiro líder é aquele que quando não pode nos ajudar com os gols. Porque no outro dia você tinha 2 jogadores de alto nível marcando você e não podia nos ajudar. Você nos ajuda em tudo na defesa. Você chama os sides, galera, linha defensiva. Fiquem aí vocês 4, que eu vou chamar meus 2 companheiros, porque se só você pressiona é foda. Mas se além disso você chama o Usman e o Colomboani, ou o Marcola, ou o Gonzalo, ou o Marco Asensio, e você mesmo dá o exemplo pressionando, sabe o que a gente tem? Uma verdadeira máquina de equipe. Quero que você faça isso como líder nos 2 meses que restam. Saia daqui pela porta da frente. Finge sem dúvidas. Mas você tem que conquistar isso. Você precisa conquistar isso, não é atacando. Atacando você já tem. Atacando, ninguém supera você, eu sei. Mas se algum dia me atacar, precisa ser o melhor defensor da história. Isso é ser líder. Isso é Michael Jordan. Sim? Ficou claro para você? Sim. Então amanhã eu te explico o ataque. Beleza, obrigado. É sério mesmo. Eu tatuaria isso no meu braço. Eu acho uma coisa incrível. Esqueçam que é o Luiz Henrique. Eu acho uma coisa incrível. Mas como assim? Se você tem um pouco de sangue, vai lá no dia seguinte. Talvez ele tenha feito isso. Foi o jogo de volta contra o Barça nas quartas de final de 2 Champions atrás, certo? Ou 3. Bom, ele acabou fazendo o gol e tal. Não foi o melhor ano do Mbappé, nem de longe. Mas depois dá pra ver que ele não aprendeu nada com isso. Talvez ninguém mais tenha falado assim com ele. Mas ele estava dizendo, olha, coloca a sua carreira nos trilhos, cara. Como é que ele diz isso? Eu sei que atacando você é Deus. Não tem ninguém melhor que você, mas se além disso você fizer o outro lado também, aí sim você é bom, não é? Não é que você vai ser o melhor, é que você vai fazer o time ficar melhor. É de verdade, por isso eu quero isso. Não sei se ele vem, mas quero alguém que diga ao Mbappé. Isso vai melhorar. Depois entra por um ouvido e sai pelo outro, mas se entra por um ouvido e sai pelo outro. Com um jogo, com 2, com 3, que o deixem no banco e digam que faz muitos gols, mas não o quero porque não me obedece, não me escuta e quero que meu time jogue assim, pois hoje todos precisam correr no futebol moderno. Desculpem, isso de que Ancelotti não olha, ele dizia que já quer que os atacantes façam gols para ele. O que aconteceu no ano passado, se no ano anterior ganhamos a Champions e se ganhamos as Champions? Mas quer dizer, você não tem um cara, como diz Luiz Henrique, que tem outra coisa maravilhosa, que é a de até agora. Teve um cara que se movimentava, que eu não conseguia controlar porque ele se movia por onde queria. Como estamos vendo nos vídeos, ele diz: este ano que vem eu vou controlar todas as situações, e ele diz todas, sem exceção. E faz assim com a mandíbula, que é uma imagem do desgraçado. Eu sabia, claro, quando ganhamos tudo aquilo em 24. Olha, no Madrid tem 2 caras lá na frente, Rodrigo e Vinícius, que ajudavam na defesa, ele tinha convencido eles. Depois, o meio-campista atuava como 9 e quando precisava de mais gols, entrava José Lucia. Estava tudo mais ou menos equilibrado. Chega um cara que joga, pois é, onde ele quer e corre o quanto ele quer, que é Deus, atacando. Por isso faz 40 e poucos gols, mas coletivamente para o grupo não é bom.
É um treinador moderno, prestes a chegar à segunda final seguida da Champions. Já venceu a última e tem 2 Champions. Aliás, e que faz seu time jogar como uma máquina, está dizendo isso aí? Bom, enfim, tem gente que fala o nome, né? Se tem que dizer algo para alguém, vai no papel ou não? Não, sim, sim, claro que sim, claro que sim. E o treinador que chega ao Real Madrid é quem tem que fazer isso, ou seja, tem que fazer isso. O mesmo que fez aqui o Luiz Henrique. Comentem o que vocês acharem que funciona muito bem, deixem um like. Se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem e tenham uma boa noite.